Bom dia, hoje a gente vai falar sobre degeneração e morte celular. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou falar um pouco sobre o que é degeneração. Degeneração são lesões celulares reversíveis decorrentes de alterações bioquímicas que resultam no acúmulo de substâncias no interior da célula. O fato dela ser reversível vai diferenciá-la da necrose celular, que é uma lesão irreversível. A célula pode seguir dois caminhos a partir da lesão. Ela pode se encaminhar direto para a necrose ou pode se encaminhar para a degeneração. E como a degeneração é um processo reversível, a célula pode voltar ao seu estado fisiológico. A degeneração pode ser classificada em 5 tipos: hidrópica, gordurosa, hialina, mucoide e glicogênica. A degeneração gordurosa é o acúmulo excessivo de triglicerídeos no citoplasma da célula. Esse acúmulo forma bulbos que podem ser pequenos, múltiplos e volumosos. O órgão torna-se amarelado e gorduroso. Os órgãos acometidos são as musculaturas cardíaca e esquelética, rins e principalmente o fígado, pois é o órgão que da gordura. A degeneração é o acúmulo normal de glicogênio na célula, decorrente de distúrbios metabólicos. Nos hepatócitos, por hiperglicemia, doença enzimática ou relacionada a doenças de armazenamento do glicogênio ou por tumores. Macroscopicamente, não há lesão aparente se for induzida por corticoide. Um exemplo clássico é o diabetes mellitus, que é caracterizada por elevação da glicose no sangue. A degeneração hidrópica nada mais é que um edema ou degeneração vascular, ou seja, é um dano celular que ocorre de forma reversível e não será letal à célula. Mas como que acontece essa degeneração hidrópica? Nada mais é que o acúmulo de água no meio intracelular, que ocorre devido à incapacidade da célula de se manter em um equilíbrio iônico e homeostático de fluidos, tendo assim uma falha na bomba de sódio e potássio que depende de energia. Assim, com a falha na bomba de sódio e potássio, causa a retenção de sódio e água na célula. Podemos dizer que as principais causas dessa degeneração são a hipoxia, hipertermia, intoxicação, infecção de caráter agudo, toxinas, hipopotassemia e distúrbios circulatórios. Por exemplo, é essa célula de degeneração hidrópica em parênquima hepático, que observamos zonas de hepatócitos claros com edema circundado, veias cetrolobular, enquanto os hepatócitos circundam o espaço por estar mais eosinofílico. Na primeira imagem, existe um maior aumento de hepatócitos hidrópicos no citoplasma, claro, e um núcleo central, circundado de veia centrolobular. Já na imagem do meio, a gente vê hepatócitos abaixo que circundam o espaço porta. Já na última imagem, a gente tem um aumento maior, que detalha o edema celular hepatocitário, caracterizando o clareamento citoplasmático, manutenção do núcleo em uma posição central e distorções dos cordões hepatocitários, com compressão dos sinusoidais. Degeneração hialina. Ela é caracterizada como um acúmulo de proteínas no interior da célula. Esse tipo de degeneração resulta de ações de substâncias irritantes com intensidade moderada. Ela caracteriza-se pela presença de massas translúcidas de formas arredondadas com parte central da aparência calcificada. Observa-se na imagem uma área central onde encontram-se neutrófilos e biócitos, caracterizando o pus. Em torno,
Assim proscrevendo a supuração, observa-se o tecido conjuntivo com processo inflamatório crônico e plasmia na área de processo inflamatório crônico. Pode-se observar inúmeros linfócitos e plasmócitos. Alguns plasmócitos apresentam degeneração hialina, que é o corpus tipo-célula. A morte celular. A morte celular ocorre quando as células são desnecessárias e que podem prejudicar. E com isso, a morte celular pode ser fisiológica e patológica. Nos tecidos de um ser humano saudável, a cada dia, milhares de células ativam um programa de morte celular, por mecanismos celulares, prédios e bariátricos. A morte pode ocorrer de diferentes formas. A falta de oxigênio, ausência de nutrição por meio de produtos tóxicos. Outra forma é pela apoptose, que é uma morte celular programada geneticamente. Apoptose. A apoptose ela é um tipo de morte celular silenciosa, porque ela não gera nenhum impacto inflamatório sobre as outras células. Ela está relacionada principalmente a fatores fisiológicos, não somente aos patológicos. Normalmente, ela vai ocorrer em células isoladas ou em pequenos grupos celulares. Tem como principal objetivo garantir a manutenção dos tecidos e órgãos, evitando que as células com problemas ou danificadas comprometam o funcionamento do organismo. Dentre as características morfológicas, nós podemos citar o encolhimento do citoplasma, a picnose, que é a condensação da cromatina, a cariorex, que é a fragmentação do núcleo, e a formação dos corpos apoptóticos, que eles são pequenas vesículas aparentemente intactas que são envolvidas por células fagocitárias, e depois elas são degradadas por enzimas lisossômicas. Necrose. Esse tipo de morte celular, ele está sempre associado a eventos patológicos. Por exemplo, as toxinas, traumas e infecções. Ela é caracterizada morfologicamente pela tumefação, crescimento das células, picnose, cariorex e ruptura da membrana. Aqui a gente tem 4 tipos de necrose. A necrose de coagulação, quando ocorre uma desnaturação proteica e o tecido se apresenta granuloso e homogêneo. A necrose de liquefação, ela ocorre por digestão enzimática. A necrose gordurosa, qualquer área gordurosa pode sofrer esse tipo de necrose. E a necrose caseosa é uma desnaturação proteica. A morte autofágica. A morte autofágica é uma morte celular programada e ela é sem limiar. Ela se fagocita, ela é degradada pelos lisossomos, apresenta ausência de resposta inflamatória e é condensada pela cromatina. Primeiramente, na autofagia, uma membrana nuclear e ela é englobada, formando os componentes destruídos. E ela se autofagossoma, ela sofre um descarte celular e esse autofagossomo ele se funde com o lisossomo que libera as enzimas lisossomiais que degradam os produtos residuais.